Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17 e o versículo de número 12. Enquanto os irmãos encontram, eu quero externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui uma vez mais. Geralmente eu sempre estou por aqui no trabalho à tarde, né? Se a irmã Nena não estiver aí, dê a minha saudação de paz à mesma. Deus abençoe o pastor Oromar, prazer revê-lo. Deus abençoe a toda a liderança, chique, bonito, né? Meu Deus, que maravilha. Parabéns a toda a juventude por mais um aniversário desse lindo conjunto. Deus abençoe a toda a liderança aqui presente. É uma honra, é um prazer para mim estar aqui ministrando a palavra de Deus. A gente que era criança só pregava em cima do pé de manga. Quando prega na igreja a gente fica feliz demais. Deus faz promessa, né, Marcelo? E cumpre, né? Glória a Deus. Tenha paciência comigo, a garganta está daquele jeito, mas nós vamos dar glória aqui. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Cantor Oséias Viana, Deus abençoe sua vida. Que Deus possa continuar abençoando toda a sua família. Pregador e cantor Luciano Magalhães, Deus abençoe sua vida. Amigo particular, Deus possa abençoar ricamente. Jovem Marcos também me acompanha, Deus abençoe. Adriele também está lá atrás, Deus abençoe em nome de Jesus. Se a liderança me permitir, enquanto eu estiver ministrando, eu queria que o Paulo, ali do Parque do Lago, ocupasse meu lugar enquanto eu estiver ministrando, por gentileza. Tá bom? Lucas capítulo 17, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eu vou repetir mais uma vez. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Digam comigo, 10 homens leprosos. O texto continua dizendo, os quais pararam de longe. A igreja diz, glória a Deus. Quando eu abro a Bíblia aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, eu vejo que Jesus está subindo para Jerusalém e ele se vê passando pelo meio de Samaria, quando ele é abordado a uma determinada distância por 10 leprosos. A Bíblia diz que esses 10 leprosos estão clamando pela cura ou pelo milagre. E pasme você, Jesus não os cura, pelo contrário, ele instrui, porque a instrução também é um grande milagre. Provérbio de número 9:9 diz, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. O que na verdade curou Naamã não foi os 7 mergulhos. O que curou Naamã foi a obediência em obedecer à instrução do homem de Deus. Obedeça à instrução e você vai prosperar. Então Jesus instrui os 10 leprosos dizendo, vão até o sacerdote e ofereça o que determina a lei de Moisés. E a Bíblia diz que os 10 estão indo. Só que um no meio do caminho tem percepção. Ele percebe que foi curado, interrompe o trajeto, volta para Jesus, não da mesma forma que partiu, mas a Bíblia diz que ele volta fazendo barulho, ele volta gritando, adorando e se joga aos seus pés. Jesus, olhando isso, faz uma indagação. Onde estão os 9? Não foram os 10 curados? Jesus queria saber o paradeiro dos 9, porque dos 10, apenas um voltou. E o texto destaca que aquele que voltou, jovem Alisson, ele era samaritano. Dos 9, não se tem notícia, não se tem história, não se tem origem. Mas do que voltou, a Bíblia faz questão de dizer que ele era samaritano. Repita comigo, samaritano. Repita mais forte, samaritano. De brother em brother para o seu lado, diga para ele, samaritano. Guarde esta palavra com você, porque daqui a pouco eu volto fechando a mensagem e chego aqui. Mas olha para cá, para o versículo 12. Porque o versículo 12 diz que eram 10 homens leprosos. Eles tinham nome, eles tinham uma identidade. Posteriormente tinham um RG. Eles tinham uma família, uma comunidade, mas uma vez que eles contraíram a lepra, porque a lei mosaica determinava
Deus dizendo a Moisés, Moisés, lança para fora do arraial todo leproso. Por quê? Porque quando o leproso estava dentro do arraial, todo mundo que respirava contraía a lepra, porque ela era adquirida pelas vias aéreas superiores, ou seja, bastava respirar que ficava leproso. Então a ordem de Deus foi para tirar os leprosos de dentro da comunidade. Então quando tiram-se esses leprosos da sua comunidade, eles perdem o nome, eles perdem a identidade, eles perdem a família, eles perdem a comunidade e agora eles passam a ser conhecidos pela sua enfermidade. Aí eu pergunto para a igreja nessa noite, enfermidade é nome? Enfermidade é nome? É claro que não, mas nós sem querer ou passamos despercebidos, passamos a tratar esses 10 homens que eram pessoas, que era alguém na sociedade, porque possui um nome, alguém que é alguém tem que ter nome, passamos a tratar eles, chamar ele pela sua enfermidade. Ou seja, esquecemos os seus nomes e passamos a tratar eles como se eles ou fossem a vida inteira leprosos. Só que aqui nessa oportunidade eu quero aqui com muito temor de Deus e tremor da parte de Deus, não aqui chamar esses leprosos pelos nomes pessoais, porque a Bíblia não diz os seus nomes, mas eu creio que eles tinham. Mas com muito temor de Deus, eu quero aqui dar nome para esses 10 leprosos essa noite. Só quem quer ouvir, levanta a sua mão e glorifica ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero aqui usar esses 10 leprosos apenas para quem entende, sabe que eu vou usar apenas os 10 aqui, apenas como esboço para pontuar a mensagem dessa noite. Eu quero dar nome para esses 10 leprosos, não nomes pessoais, mas nomes paralelos ou pseudos nomes que Deus está gritando no meu coração. O primeiro leproso eu chamei ele de fé. Por que fé? Porque quando eu abro a Bíblia no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando eu falo a respeito de fé, eu me lembro de Jesus olhando para os seus que estavam à sua frente e dizendo da seguinte forma: se tiveres fé como um grão de mostarda, e olhares para o monte e disseres, monte, transporta de um lugar para outro, assim acontecerá. Só que entenda que isso aqui não é literal, porque o monte não tem poder de sair de um lugar e transportar para outro lugar. Qual é a lição que Jesus queria nos ensinar, pregador? Simples. Ele estava dizendo e te motivando: se você tiver fé como um grão de mostarda, o impossível será possível para acontecer na sua vida. Muito obrigado pelo glória a Deus. Esse glória a Deus foi para mim. Eu vou dar um testemunho para ver se você melhora o seu glória a Deus. Desde pequeno, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 9 anos de idade. E o meu sonho era pregar a palavra de Deus. E a gente morava no meio do mato, pastor Omar. A escola dominical era dentro de casa. A mãe gritava 5 horas da manhã. Se não respondesse presente, irmão, a surra era certa. O que doía não era o galho de goiaba. O que doía ela orar naquele galho de goiaba e depois então nos corrigir. E eu sempre orava, falava: Deus, eu quero pregar sua palavra. E ficava pregando com a caixa que era cheia de tomate que eu pegava quando vinha na cidade e levava para lá. Aí tinha um pé de manga no fundo de casa, eu subia, fazia programa lá, fazia o programa, todo mundo dava nome para minha mangueira, chamava de Rádio Mangueira. Aí eu vim morar na cidade em Cuiabá e ia para o porto, não tinha esse mercadão, a feira era toda na rua. E eu ia muito feliz, pedindo alguma coisa para os feirantes, até que um dia alguém me deu um cacho de banana, fiquei muito feliz, saí pulando, criança, 9 anos de idade, fui parar no meio da rua, e quando eu menos me dei conta, fui atropelado, fiquei 8 meses em cima da cama. E a minha oração era essa: Deus, eu não quero ficar aqui. Como é que eu vou subir na minha rádio Mangueira e fazer programa e falar a tua palavra? Eu não quero ficar aqui. Eu ia para frente das escolas, quando mudei para Cuiabá, eu pedia para o diretor, falava: deixa eu cantar um hino, deixa eu falar uma palavra, deixa eu tocar meu violão. E assim eu evangelizava, cantava o hino nacional, depois me dava oportunidade. Vá no Novo Paraíso e você pergunta de mim, todo mundo conhece. Era assim que eu evangelizava, os jovens da escola. Aí eu falava: Deus, eu não quero que ninguém me leve empurrando para evangelizar na escola. Eu quero ir com as minhas próprias pernas. Aí um certo dia, minha mãe entra dentro do quarto e fala: em nome de Jesus, levanta e anda. Eu olhei para ela e falei: mãe, eu não consigo andar. Ela disse: eu não disse no nome do teu pai, não disse no nome do presidente do bairro, não disse no nome do vereador, do parlamentar, eu disse
disse: no nome de Jesus, levanta e anda. Eu só sei que eu fiquei 1 hora caçando movimentos, não encontrei. 2 horas depois comecei a sentir uma quentura nas minhas pernas. 3 horas depois eu já estava chorando em cima da cama. Eu só sei que eu olhei para o relógio, deu mais ou menos umas 4 horas. Estava pulando em cima da cama, falando em línguas estranhas. E estou aqui nesta noite para te dizer que Deus realiza milagre para aquele que tem fé. Exerça a tua fé e o milagre vai acontecer na tua vida. Só quem crê que o Deus poderoso de milagre está aqui, levanta a sua mão e glorifica ao Todo-Poderoso nesta noite. O segundo leproso, eu chamei ele de fenômeno. Por que fenômeno, pregador? Porque quando eu abro a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para começar, eu digo que, irmãos, que este texto traz muita alegria ao meu coração. Haja visto que eu estou no meio de pentecostais, mas pasme, nós temos 2 vertentes quando falamos de Atos capítulo 2. Nós temos a visão calvinista e a visão armeniana. A visão armeniana é aquela que defende o continuismo, ou é chamado de continuista. Eles acreditam que o batismo no Espírito Santo continua, que as línguas estranhas continuam, que os dons continuam, que os milagres continuam, que Deus ainda faz nos nossos dias. Então todo continuista é aquele que crê que Deus batiza, que Deus salva, que Jesus ainda cura, que Ele opera maravilhas no meio do seu povo. Mas a visão calvinista é diferente. Eles acreditam que os dons cessaram, que as línguas ficaram só nesse dia, aconteceram só no dia de Pentecoste, que os milagres ficaram só na época dos apóstolos. Por isso eles escreveram um livro atacando Atos capítulo 2, dizendo, ou um tema do livro se chama o fenômeno grossolalia. O que é grossolalia? Grosso é língua, lália é estranha. Então grossolalia nada mais é do que falar em línguas estranhas. Quando você fala em línguas estranhas, você não está falando a homem. Paulo diz que você está falando com Deus, diretamente com Ele. Então os calvinistas, eles atacaram Atos capítulo 2, dizendo que isso foi um fenômeno que não acontece mais. Mas graças a Deus que eu sou assembleano, nós somos continuistas. Nós acreditamos que Deus ainda opera, que Deus ainda cura, que Deus ainda batiza, que Deus ainda faz maravilha no meio do seu povo. Mas eu fiquei curioso e fui pesquisar a palavra fenômeno, porque segundo os calvinistas, esse acontecimento de Atos capítulo 2 foi um fenômeno. E o que é fenômeno? É algo que acontece de vez em quando. Eu vou repetir: fenômeno significa algo que acontece de vez em quando. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguns: não adore de vez em quando, não seja cheio de vez em quando, não creia de vez em quando, porque tem gente que crê hoje, amanhã já não crê. Tem gente que é cheio hoje, amanhã já não mais é cheio. Deus quer que você seja cheio todo dia, adore todo dia, seja fiel todo dia na presença do Eterno. Não seja crente fenômeno. O que é crente fenômeno? É crente de vez em quando, fiel de vez em quando, adorador de vez em quando. Mas nessa noite tem adorador todo dia, vencedor todo dia, jovem santo todo dia, na presença de Jesus Cristo de Nazaré. O terceiro leproso, eu chamei ele de Cavode. Grita comigo, Cavode. Diga mais forte, Cavode. Quando eu falo a respeito de Cavode, eu me lembro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz que Salomão gastou aproximadamente 13 anos para levantar o templo de Deus. E enquanto ele está levantando o templo em honra ao nome do Senhor, a Bíblia diz que não se ouviu barulho de martelo, não se ouviu barulho de serrote, não se ouviu barulho de
pedra sendo colocada em cima da outra. Mas a Bíblia diz que o templo estava sendo levantado em honra ao nome do Senhor. Por quê? Porque nem todo mundo que faz barulho significa que Deus está com ele. Tem muita gente aí quietinho no seu canto, que ninguém sabe que evangeliza, que tem testemunho na escola, na faculdade, que tem vida com Deus. Ninguém te conhece, ninguém sabe, mas Deus está te vendo. Deus está contemplando o seu testemunho, a tua vida, a tua evangelização em prol da obra do Senhor. Depois de 13 anos, a Bíblia diz que Salomão vai prestar um grande sacrifício ao Senhor na inauguração do templo. Eles vão prestar louvor, adoração, e os sacerdotes vão ministrar perante ao Senhor, ou pelo menos tentar ministrar, porque a Bíblia diz que no dia da inauguração, enquanto eles estão prestando louvor e sacrifício a Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus adentra o templo e toma todo o ambiente. A glória de Deus literalmente tomou conta de todo o templo, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ministrar perante ao Senhor. Uma outra tradução diz que os sacerdotes se ajoelharam, beijaram o chão. Uma outra tradução vai mais longe, diz que eles caíram ao chão. E eu falei assim, se é verdade essa tradução, por que é que eles caíram ao chão? Então eu fui estudar a palavra glória. A palavra glória no original significa kavod, e kavod significa peso. Foi aí que eu entendi por que os sacerdotes caíram ao chão, porque se glória de Deus é kavod e kavod é peso, então o peso da glória de Deus empurrou os sacerdotes para baixo. Por quê? Porque quando alguém canta e Deus opera, não é para estufar o nariz. Quando alguém prega e Deus opera, Deus salva, Deus cura, não é para estufar o peito e desfazer do irmão que calça chinela havaiana. É para descer mais na presença dele. Deus está te usando, Deus está operando quando você está cantando, está pregando, evangelizando. Desce mais na presença de Deus, porque a glória dele está te empurrando para baixo. Mas fica tranquilo, porque não é para te matar, não é para te ferir. Deus só está te empurrando para o lugar da intimidade, para você orar mais, buscar mais, consagrar mais, descer mais na presença dele. Olhe para o galho de árvore, o galho com frutos, a tendência não é inclinar para cima. O galho com o peso do fruto, a tendência é inclinar para baixo. Quanto mais você gera, quanto mais você dá frutos na presença de Deus, mais você tem que descer. Mais você tem que descer na presença de Deus. Irmãos, eu tomo um susto de vez em quando eu ando por aí, pastor Omar, porque de vez em quando a gente vê alguém com a síndrome de Lúcifer, porque ele foi o único que disse, eu subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. O que é isso, pregador? Gente soberbo, que se acha melhor do que o outro, porque tem roupa de marca, porque tem dinheiro na conta. Pasme, tem gente que se acha por causa de uma porcaria de um celular. Ei, você só tem alguma coisa que você tem a presença. Quando você tem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, levanta a tua mão para cima. Só você que vai crescer para baixo. O crente cresce para baixo, é descendo na presença de Deus. Só você que já sentiu, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus Cristo de Nazaré essa noite. Vamos correr mais um pouquinho. O quarto leproso, eu chamei ele de grito. Por que grito, pregador? Porque quando eu abro a Bíblia no livro de Josué capítulo 6, a Bíblia diz que na ausência de Moisés, que veio a óbito, Deus levanta Josué. E quando todo o povo de Deus chega com Josué diante de Jericó, Deus olha para Josué e diz, eu já dei essa cidade na mão do meu povo, porém o povo vai ter que dar 7 voltas do lado das muralhas de Jericó. Porém, as primeiras voltas o povo vai caminhar, vai rodear em silêncio, mas na última volta o
povo vai gritar. Irmãos, eu estudo história, eu curso história e sei muito bem o que é isso, porque estudando a história antiga eu cheguei à seguinte conclusão: todo grande exército, eles tinham por costume de gritar no início da batalha. Eles gritavam no início da batalha para não temerem o exército oponente. Eles gritavam no início da batalha para não sentirem pavor na sua alma. Só que a ordem de Deus no livro de Josué capítulo 6 é para o povo não gritar no início, mas é para o povo gritar no final da batalha, na última volta. Por que, pregador? Porque a vitória não é para quem começou, a vitória não é para quem está no meio, a vitória é para quem chegou até o final. Muitos jovens passou por esse conjunto, mas ficou pelo meio do caminho. Mas os poucos que restou estão aqui adorando a Deus essa noite, glorificando, porque o melhor está para o final. Por isso o profeta do avivamento chamado Abacuque, ele disse: Senhor, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Por que ele diz no meio? Porque é no meio que você vai decidir se retrocede ou se continua, se volta para trás ou se vai para frente. O conselho de Deus para a juventude aqui esta noite é: não olha para trás, continua olhando para frente. Teu milagre está na frente, a tua vitória está na frente, o arrebatamento está lá na frente. Agora olha para cá, porque na última volta a Bíblia diz que o povo de Deus grita. Diga comigo, grita. Diga, eles fazem barulho. Irmãos, olha para cá, tem gente que se incomoda com isso, eu até entendo, às vezes pela idade, talvez por algum problema de audição, talvez no nosso meio alguém pode ter autismo, eu sei que sofre mesmo com o barulho, mas entenda que nesse dia foi preciso o barulho, porque existem horas de silenciar e existem horas de gritar, igual Bartimeu. Bartimeu, percebendo que era Jesus que estava adentrando com a multidão, ele não ficou calado, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que olharam para ele e falou: cala, rapaz, fica quieto. Mas quanto mais mandava ele calar, mais ele clamava. Está entendendo? Quanto mais oposição, mais você clama, mais você adora, mais você sacrifica, mais você é santo, mais você ora, mais você desce na presença de Deus. Eu quero profetizar de olhos abertos nessa noite, que é tempo de gritar, mas não é tempo de dar gritos vazios, é grito de vitória nessa noite. Você chegou até o final e venceu, vai voltar fazendo barulho, vai voltar dizendo: eu venci para a glória de Deus. Levanta a mão e dá glória nessa noite, porque eu já estou ouvindo barulho de glória a Deus. Nessa noite Deus vai dar voz para o mudo, vai desentupir o ouvido que não ouvia, vai tirar o caroço, vai batizar no Espírito Santo, vai trazer renovo para o enferrujado. E se você crer, recebe nessa noite a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O quinto leproso, eu chamei ele de favorito. Porque favorito, pregador, por gentileza, diga comigo, favorito. Olha para quem está do seu lado, fala para ele: favorito. Olha para cá, quando eu falo acerca de favorito, eu me lembro de Gênesis, capítulo 25, e o versículo de número 28. A Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú, por causa do guisado saboroso. Eu vou repetir mais uma vez: Isaac amava mais a Esaú, por causa do guisado saboroso. Quer entender isso? Olha para o final da vida de Isaac. Quando Isaac vai falecer, ele chama seu filho Esaú, fala: filho, vem cá, vá buscar uma caça que só você sabe fazer, faz aquela comida especial, traga para mim, para que eu possa te abençoar. Em outras palavras, Isaac não amava o seu filho coisa nenhuma, ele gostava é da caça que seu filho sabia fazer, ele gostava é da comida que ele sabia fazer para o seu pai saborear. Por isso lá atrás o texto diz: Isaac amava mais a Esaú por causa da comida saborosa.
por causa da comida, Isaac tratava seu filho Esaú na palma da mão. Por causa da comida, Isaac tratava seu filho Esaú como filho favorito, como filho do coração. E por isso ele tratava o seu filho como favorito. Por que, pregador? Porque tem lugares por aí que o povo só dá glória a Deus quando é o pregador que ele gosta, quando é o cantor que ele acha que é de unção, quando ele acha que é a irmã super vaso, quando ele acha que é o pregador vazão de Deus. Ei, Deus não tem preferência, Deus não tem privilégio para um e para outros, Deus não tem um não gosta mais de um e de outro, não. Todos para ele são iguais. Se for vaso, ele usa. Se for vaso, ele derrama um azeite. Se for vaso, ele entope até ficar cheio na presença dele. Eu fui pregar num outro estado um dia desses. Preguei, eu acho que não gostaram muito da mensagem. Aí juntaram meia dúzia lá fora e falaram: nós queremos te dar os parabéns. Eu falei: por que parabéns? Ele falou: porque na festa você ficou em terceiro lugar. O pregador de domingo ficou em primeiro, de segundo, de sábado ficou em segundo, e você da sexta ficou em terceiro. Eu falei: aqui tem isso? Ele falou: tem. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Fiquei pasmo com isso. Eu volto nesse estado todos os anos, esse mesmo grupinho está lá do mesmo jeito. Não vai para frente e não vai para trás, porque culto para eles não é culto, é disputa, é posição. E Deus não está interessado em quem vai ficar em primeiro, terceiro. Deus está interessado em um povo que adora em espírito e em verdade. Nessa fui pregar num outro lugar. Acabou o culto, ficou meia dúzia lá, e parece que tudo que a gente não quer ouvir acaba ouvindo. E aí eu ouvi um deles dizendo: quem pregou aí? Aí falaram: um pregadorzinho aí, no caso era eu. Aí perguntaram para um deles: quem na sua opinião deveria ter pregado? Aí eles começaram a responder: pastor Omar, se fosse fulano o culto não ia terminar. Se fosse Beltrano ia quebrar tudo, que agora tem um negócio de quebrar tudo. E eu não estou aqui para quebrar nada, eu estou aqui para entregar o recado de Deus, a palavra de Deus. E eles começaram a falar, esses montes de pregador que a gente conhece no Brasil inteiro. Não tenho nada contra eles, respeito, porque creio que muitos deles foi Deus que levantou. Mas eu não vi a hora que eu levantei o dedo, apontei para eles e falei: o sangue de Jesus vos repreenda. Eles olharam para mim assustados, falou: por que você está nos repreendendo? Eu falei: porque a luz da Bíblia Sagrada, todo apego demasiado à idolatria, e o meu Deus não tem pacto com idólatra. Por isso, quando ele senta no poço de Jacó, ele já fala para a mulher: mulher, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Por que, pregador? Porque quem é adorador de verdade, independente de quem está cantando, ele está adorando. Independente de quem está pregando, ele está adorando. Independente de quem está ensinando, ele está adorando. Porque é verdadeiro adorador. Eu vou perguntar nessa noite: os verdadeiros adoradores já chegaram? Os verdadeiros adoradores já chegaram para adorar? Então inunda esse lugar de glória. Abre a tua boca e presta o seu culto a Deus essa noite. Levanta a sua mão direita para cima, por favor. Segure ela levantada e feche os seus olhos. Só você que é adorador nessa noite. Só você que é adorador, feche os seus olhos e vai adorando. Eu estou falando porque isso aconteceu comigo. Eu fazia trabalhos na igreja, nada contra quem traz se puder, se passar pelo crivo, aprovar, glória a Deus, pode trazer. Mas a minha visão estava só em quem era de fora. Só quem estava lá, não enxergava ninguém. Deus falou: meu filho, tem vaso perto de você, tem homem de Deus perto de você, tem mulher de Deus perto de você, tem jovem de Deus aqui, tem mulher de Deus ali, tem vaso de Deus aqui. Levanta a mão, segure a mão levantada. Segure a mão levantada, fechado os seus olhos. Segure a tua mão levantada, fechado os seus olhos, Deus. Aonde houver uma mão levantada essa noite, de um verdadeiro adorador que veio para te adorar, que não tem um espírito de favoritismo, que não só adora quando é amigo, quando é colega, quando é amizade, ou quando é o gosto pessoal. Mas se tem alguém que é adorador de verdade, renova esse crente agora. Aonde houver alguém com a mão levantada, renova esse crente agora. Coloca línguas estranhas, coloca a glória a Deus, coloca fogo nas mãos, coloca fogo nos pés, derrama azeite, renova ele agora. Quem
Quem está sentindo, recebe o renovo dele agora. Seja tocado no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Hanarabashurikandaramanai. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui esta noite. Eu dou graças a Deus que quando aquela viúva recorreu ao profeta Eliseu, ela foi lá e pediu socorro. Eliseu olhou para ela e diz: declara-me o que tens em casa. Ela diz: eu só tenho uma botija de azeite. A Bíblia Sagrada diz que Eliseu não faz um milagre, mas pelo contrário dá 3 instruções para a mulher viúva. A primeira instrução: busca vasos emprestados. A segunda instrução: fecha a porta da tua casa. A terceira instrução: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vivei com o resto. Na primeira instrução de Eliseu para a viúva, ele diz: vai, pega vasos emprestados. Quando ele diz para buscar vaso emprestado, ele não disse para ir buscar vaso de marca Oséias Viana. Ele não disse para ir buscar um vaso que é celebridade, mais bonito, mais feio. Ele simplesmente falou: busca vasos, porque azeite você tem em casa. Porque o mais importante não é o vaso, é o azeite dentro do vaso. É o azeite, é o azeite. Deixa eu ver quem quer azeite nessa noite. Deixa eu ver quem quer azeite nessa. Aleluia, aleluia. Tem glória a Deus, levanta a sua mão e dá glória. Coloca a tua mão aí no ombro do irmão do teu lado aí, coloca nele aí. Fala para ele: é verdadeiro adorador, está esperando o teu cantor favorito. Fala para ele: é verdadeiro adorador ou está esperando o teu pregador favorito. Fala para ele: Jesus está na casa faz tempo. Acorda, meu filho. Fala para ele: Jesus está presente faz tempo. Adora, adora. Aleluia. Eu estou vendo nessa noite Deus levantando jovens aqui como pregadores, evangelistas, líderes, regentes. Deus está dizendo nessa noite: aqui tem vaso, mas com azeite. Tem azeite aí, vaso, tem azeite aí, jovens. Eu vou dar lugar essa noite. Só quem quer azeite, levanta a mão para receber. Tem azeite para vaso esta noite. Tem azeite, tem azeite. Tem azeite para quem é vaso esta noite. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar aleluia. 6º leproso. Eu chamei ele de esperança. Por que esperança, pregador? Porque quando eu abro a Bíblia Sagrada no livro de Jó, de número 14, e o versículo de número 7, a Bíblia Sagrada diz: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Eu vou repetir: porque há esperança para a árvore que se for cortada. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Diga comigo: renovos. Quando eu falo a respeito de esperança, eu me lembro de uma história que todos nós conhecemos de cor e de salteado. Eu me lembro do filho pródigo. Diga comigo: filho pródigo. Olha para cá. Quando o filho pródigo chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte da herança que me pertence, ele pega tudo que o pai deu e sai, vai para uma terra distante. Eu tenho plena convicção que o pai não fica na porta implorando para o filho ficar, para o filho não ir embora. Eu tenho certeza que o pai vira as costas, deixa o filho ir embora, vai lá no cantinho dele, tinha os seus animais, pega o primeiro bezerro que acabou de nascer e começa a dar ração pela manhã, pela tarde e depois à noite. Eu posso imaginar o pai olhando a ração e dando para o bezerrinho, falando: engorda, bezerro, engorda. Veja o pai ao meio-dia dando comida para o bezerro e falando: engorda, bezerro, engorda, bezerro. 2 anos depois, o bezerro estava cevado. Em outras palavras, ele estava gordo. Aí a Bíblia diz que o filho volta, e quando o filho volta, o pai vai mandar matar o quê? O bezerro cevado, que ele levou 2 anos para engordar.
E o bezerro era morto em 3 ocasiões. Primeiro, em um casamento. Segundo, quando alguém visitava a família. E terceiro, quando alguém era mendigo, mas era devolvido ou recebido novamente no seio da família. Quando a Bíblia diz que o filho pródigo volta para a casa do pai, e o pai manda matar o bezerro cevado, a Bíblia está dizendo que o pai estava aguardando o filho voltar há 2 anos. O pai não perdeu a esperança no filho. O pai sabia que ele ia voltar. Eu não sei se você compreendeu. Você pode não ter esperança, você pode já ter perdido tudo, mas Deus não perdeu a esperança em você. Deus tem esperança que você volte a ser cheio. Deus tem esperança que você volte a falar em línguas. Deus tem esperança que você vença esse ano, jovem, que você vença o pecado, vença todas as dificuldades. Deus tem esperança em você nesta noite. Então você não pode desistir, porque Deus não vai desistir de você. Só quem quer continuar tendo esperança, levanta a sua mão direita e dê mais um glória a Deus esta noite, porque Deus tem esperança em você. Deus tem esperança, jovem, que ano que vem você ainda continue firme para celebrar mais uma festa na presença dele. Deus tem esperança que você que estava pelo meio do caminho esse ano, alcance a faculdade ano que vem. Vença, case na igreja, não tome pelo meio do caminho. Todo mundo vai falar, é fulano, é beltrano, mas ninguém tinha esperança. Achei que esse jovem ia desviar esse ano, ia sair, ia para o mundo, mas eu estou falando, eu tenho esperança nele, que ele vai vencer, vai galgar degraus de vitória, vai chegar, vai alcançar para a glória de Deus. Deus tem esperança em você nessa noite. Fica de pé comigo, por gentileza, eu já estou caminhando para o final. Olha para cá. Deus tem esperança em você. Deus tem esperança em você. Olha para cá. O horário já foi, eu vou pular para o último leproso. O último leproso, eu chamei ele de gratidão. Diga comigo, gratidão. Diga mais forte, gratidão. Eu comecei no texto, voltei para o texto. A mensagem era só isso aqui, só esse que voltou. Eu fiz esse rodeio todo só para chegar aqui, porque a Bíblia diz que o que volta, ele volta adorando, volta agradecendo, volta fazendo barulho. E Jesus pergunta, não foram os 10 curados? Aonde estão os 9? Aí o texto diz, e esse que voltou, ele era samaritano. Diga comigo, samaritano. Aqui tem um segredo para aqueles que vão ser gratos diante de Deus. Está vendo aqui o conjunto? Está vendo aqui esses jovens? Era para a gente estar rolando. Era para a gente estar carregando banco na cabeça. Era para a gente estar dando soco no ar. Porque eles não estão bebendo, não estão nas drogas, não estão no carnaval. Estão na presença do Senhor. Isso é motivo de agradecer, de ser grato. Porque Paulo escreve lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças. Devemos ser grato a Deus. Só que não é qualquer um que vai ser grato, que vai ter gratidão pelaquilo que Deus já fez, pelaquilo que a igreja faz, pelaquilo que a sua liderança faz em seu favor. O que tem que fazer, pregador, para ser grato? Simples. Esse que voltou, ele era samaritano. A Bíblia está dizendo então que só vai ser grato quem não caiu de paraquedas. Só vai ser grato quem tem história. Só vai ser grato quem tem raízes. É esses jovens aí, irmãos, que tem raízes, que tem história, que tem origem, que não desvia, que bate vento, vem dificuldade, vem desemprego, vem crise na faculdade, mas ele não sai porque está plantado em Deus, está plantado nele, está firme nele. É esses que vai voltar para agradecer, porque está plantado em Jesus Cristo de Nazaré. Com a permissão do pastor, eu quero convidar os jovens aqui na frente, aqueles que é grato por tudo que Deus já fez na sua vida. Você que quer vir aqui à frente, correndo, para me orar para você, fazer uma oração de agradecimento a Deus, por tudo que Ele já fez na tua vida e pelo aquilo que Ele vai fazer.
Se a juventude que está comemorando aniversário puder ficar à minha esquerda, eu agradeço. Os demais à minha direita. Porque é noite de agradecer. É só o primeiro dia. É noite de agradecer. Luciano vai louvar a Deus. Se for meu filho, corre, que o horário já foi. Enquanto ele prepara o louvor, faço apelo nessa noite. Pode vir mais, pode vir mais. Vem mais, você que é grato a Deus essa noite. Agradecer a Deus pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Você está aqui por Ele. Depois Oséias. Aleluia. Vem mais, jovens, pode vir mais aqui. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Seja grato a Deus, jovens. Vocês só estão aqui por Ele. Só vai ser grato a Deus quem tem raízes. Só vai ficar firme quem tem raízes. Em muitos encontros ministeriais a preocupação é essa: o que faz para o jovem ficar firme, não desviar, simples. É só raízes deles estar firme em Cristo, plantada em Cristo. Se tiver, não sai, não desvia, não se afasta, porque está firmado naquele que pode te segurar, Jesus Cristo de Nazaré. As mulheres peguem na mão das mulheres, os homens peguem na mão dos homens. Se tiver pronto, solta o louvor dele aí. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, renovando os jovens, revigorando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você venceu mais um ano, porque você tem raiz, está embasada na palavra, está embasada em Cristo. É você que vai voltar agradecendo. Feche os seus olhos, por favor. Oséias vai louvar a Deus. Enquanto ele louva, olha para cá. Tem alguém para entregar sua vida a Cristo essa noite? Tem alguém que aceita Jesus publicamente como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém? Você que a pandemia parou, ficou pelo meio do caminho, mas quer reconciliar hoje, quer voltar para Jesus. Cadê você? Tem algum jovem que quer voltar para Jesus hoje, reconciliar, entregar sua vida a Cristo? Oséias vai louvar. Quando ele terminar, eu faço apelo de novo. Pode louvar, Oséias. Fecha os seus olhos aí. Quando ele terminar, eu devolvo o microfone para quem é de direito. Fecha os seus olhos. Não peça nada, só agradeça a Deus essa noite. Agradeça pela tua vida, agradeça pela festa. Líderes, agradeça porque eu sei que não foi fácil. Lutas, batalhas, perseguição, dificuldade financeira. Mas agradeça porque Deus deu força. A providência chegou para acontecer. Mas a pergunta é essa: quem vai voltar para agradecer? Jovens, eu quero te ver aqui ano que vem, servindo a Deus. Eu vou contemplar outros, viu? Porque essa presença que você tem na vida, você vai levar para a tua escola, faculdade, para o seu trabalho. Vem aqui, Alisson, meu filho, vem aqui. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Fecha os seus olhos e vai adorando a Deus aí, jovem. Vai adorando a Deus. Abre aqui para ele passar. Estenda a tua mão para frente. Deus está renovando a tua força essa noite, renovando a tua vida, renovando a tua memória. Nem na tua velhice você vai ter problema de esquecimento ou de Alzheimer, porque a palavra de Deus essa noite está adentrando em cada célula do teu corpo e trazendo cura para você. Amor maior que o meu pecado. Deus está trazendo saúde para a tua vida nessa noite. O diabo não está feliz vendo você na presença de Deus. Quão maravilhoso A tua veia, maravilhoso teu coração ia entupir para você sofrer um infarto. Só que Deus essa noite está soprando na tua veia a presença dele para você viver. Porque tem muitas promessas que ele fez para ser cumprida na tua vida. Recebe o renovo de Deus essa noite. Fica aqui mesmo. Levanta a mão de quem está do seu lado. Levante a mão aí.
Quem não é batizado no Espírito Santo recebe o batismo agora. Fechados os olhos, por favor. Continua, Oséias. Quem não é batizado, seja batizado agora no nome de Jesus. Pelo poder da palavra. Seja batizado agora no nome de Jesus. Eu já estou vendo gente chorando aqui, ó. Isso é avivamento de dentro para fora. Recebe a presença dele agora. Céu te adora, clama a tua glória. Coloque as mãos. És invencível. Você ia perder essa criança. Uma obra de macumbaria foi feita para tirar, para você perder essa criança. O líquido amniótico que protege a criança no ventre da mãe ia secar. E quando esse líquido seca, a criança morre. Mas Deus está restaurando essa água hoje, devolvendo essa água hoje, porque você carrega uma promessa dentro do seu ventre. Não é teu. Você vai ficar com a criança todos os dias. Porque é para obra de Deus, é para missões. Ministra sobre ela mesmo. Ministra sobre ela, abrace ela e ministra. Levanta a mão para adorar, eu já vou terminar. Atrás, levante a mão, a presença dele. Aqui a minha levanta a mão e recebe a presença dele. Tem presença, jovem. Você está enraizado nele, enraizado nele. Isso você vai ser grande. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Tu és digno de louvor. Pega na minha mão, meu Digno filho. de louvor. Lucas capítulo 6, versículo 40. O servo não é maior do que o seu mestre, mas bem instruído será igual ao teu mestre. Muita gente se incomodando aonde Deus tem te colocado, mas Deus manda te nessa noite: não temas, porque o chamado é dele. A chamada é dele, é ele quem cuida, quem ele chamou. Ele manda te dizer: fica tranquilo, porque cada dia tu vai se parecer mais com ele. Deus te dá vigor nessa noite. Levante a mão, as duas para cima, dando glória a Deus. Cante, solte a mão de quem está do teu lado, levanta a mão para adorar. Você pode adorar a Deus. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Feche os seus olhos. Mais uma vez, tem alguém para Cristo essa noite? Tem alguém para Jesus? Alguém que quer aceitá-lo, confessá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Alguém para reconciliar? Você se afastou, desanimou, mas quer retornar para Jesus hoje. Se não tem, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Enxuga teu pranto e fazer somente